Olá pessoal, estou de volta aqui no curso de Bibliologia para que possamos aprender mais da parte do Senhor. Vamos comigo nessa viagem. Quero falar com você hoje sobre a autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. Quem crer na Bíblia, crê em Deus. Quem não crê na Bíblia, não pode dizer que crê em Deus. Quem obedece à Bíblia, obedece a Deus. Quem não obedece os ensinamentos bíblicos, não obedece a Deus. Curto, grosso e direto. É isso aí, pessoal. Êxodo capítulo 4, versículo 22, a palavra de Deus vai dizer assim: Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Percebe que o Senhor ordena aquilo que Moisés deve fazer e Moisés escreve aquilo que Deus mandou ele fazer. Ou seja, a autoridade da Bíblia, em muitas passagens, vai dizer, assim diz o Senhor. Como, por exemplo, o profeta Isaías, quando o Senhor vai falar com ele, e diz assim, por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Ou seja, o Senhor usa o profeta Isaías para ir ao seu povo declarar a sua palavra. E Isaías escreve em seu livro, nas Escrituras Sagradas. Também vemos no livro de Jeremias o Senhor dizendo assim: E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, a inspiração divina para que o profeta Jeremias pudesse ser usado pelo Senhor, pudesse escrever aquilo que o Senhor ordenara. Então, muitas das vezes, o Senhor usa os seus profetas, os seus homens valorosos para fazer com que a palavra verdadeira de Deus seja direcionada, manifesta através de homens escolhidos por Deus. Ou seja, essa palavra, quando diz assim diz o Senhor, é como se fosse uma palavra de um rei que deveria ser seguida e obedecida pelo povo. Não só o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como também o Novo Testamento. Onde é que podemos ver base bíblica, aonde encontramos base bíblica para afirmar isso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Então só aí a gente pode ver, mas o apóstolo Paulo tem realmente autoridade para dizer isso? O apóstolo Pedro, aquele que andou com Cristo, afirma que as epístolas paulinas, ela também faz parte de um todo da Bíblia. Vamos lá comigo, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Aqui o apóstolo Pedro fala das epístolas paulinas, das cartas paulinas. E ele diz, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, quando o apóstolo Pedro diz que
também tem outras pessoas que fazem da mesma forma com as demais escrituras, significa que a carta paulina também faz parte de um todo das escrituras. Entendeu? Que realmente o apóstolo Paulo, ele é um homem, né, de Deus, que escreveu inspirado por Deus, e a gente vê ali em Corinto, na igreja de Corinto, que ele, quando vai ministrar ceia, diz aquilo que recebi do Senhor. Então ele tem autoridade divina, ele tem inspiração, ele é um homem de fato de Deus, reconhecido pela igreja primitiva como apóstolo de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, vai citar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né, dizendo: não amordace o boi enquanto está debrulhando o cereal, e o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, a primeira citação do boi procede do Antigo Testamento, que vemos lá em Deuteronômio 25:4. E já o trabalhador é digno do seu salário, vemos lá em Lucas capítulo 10, versículo 7. Perceba que ele lida tanto com o Novo quanto com o Antigo Testamento, né, falando citando, né, as duas escrituras como se fosse de fato e como é uma única escritura. Ou seja, com isso podemos dizer que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é sim a palavra de Deus, é a palavra verdadeira, é a palavra que passaram céus e terra, mas elas permanecerão para todo sempre. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém cuidar de ser profeta ou espiritual, reconheça aquilo que eu escrevo vem do Senhor. Então perceba que ele aqui também vem atribuindo aquilo que ele escreve é da parte do Senhor. Então quem é espiritual ou quem é profeta, que reconheça que o apóstolo Paulo é um homem de Deus e que toda a escritura é sim a própria palavra do Deus vivo e poderoso. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Então Deus é aquele que fala no Antigo Testamento, que falou no Antigo Testamento, é o Deus também presente que fala até hoje através de seu Filho, que falou quando seu Filho estava aqui, que falou aos apóstolos, que falou aos profetas e que ainda fala comigo e com você. Às vezes Deus fala diretamente ao seu autor, que registra apenas aquilo que ele ouviu, como é o caso de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, 8. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E no versículo 8 vai dizer: escreve ao anjo da igreja em Esmina, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Então aqui a gente percebe a instrução do Senhor ao apóstolo João para escrever Apocalipse e escrever da forma que ele ordena. Então essa é uma das formas a qual Deus usa, ou seja, escreve aí, pega a caneta e vamos lá que eu vou ditar para você. Em outras ocasiões o autor se baseou nos escritos, em sua pesquisa, em interrogar, como é o caso do evangelista Lucas. Ele, para escrever o seu livro, ele fez diversas pesquisas, falou com muita gente, conversou, pesquisou, e ali começou a escrever aquilo
que as pessoas passavam para ele aquilo que ele investigou. Então, essa é uma outra forma também que foi usada por um homem de Deus para poder explanar, para poder colocar ali as verdades bíblicas. Afirmar o que eu estou dizendo, Lucas capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada de fatos que se realizaram entre nós, ou seja, uma investigação que o evangelista Lucas fez para escrever o seu evangelho. Também podemos considerar que o Espírito Santo, como diz em João 14, 26, aquele qual o Senhor rogou ao Pai, ele enviou e fez lembrar de tudo que Jesus ensinou. Então esse também é quem instrui os seus discípulos, os seus servos, os seus amigos a escreverem aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus disse que iria acontecer, aquilo que antes de acontecer, Jesus já predisse e eles saíram escrevendo, como vemos a biografia do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela não é apenas simplesmente verdadeira, ela é a verdade. É onde podemos pautar as outras coisas que se dizem verdade e colocar em confronto com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é a verdade, vai realmente mostrar se de fato estamos andando na verdade, se de fato naquilo que estamos fazendo ou falando é a verdade. Então, a palavra de Deus não é simplesmente a verdade, ela é a verdade. Ela é a verdade, ela é a concretização da verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. João capítulo 17, versículo 17 vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, então você deve confiar na verdade de Deus através das Escrituras, que você possa basear a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida particular, a sua vida de amizade, na palavra de Deus, porque ela sim oferece materiais para que possamos viver uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer para nossas vidas. E todas supostas verdades que há no mundo, você tem que colocar à prova da Bíblia, porque a Bíblia vai realmente referendar o que de fato é verdade. Em quem você deve buscar a verdade, que é em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade.